É por isso que se diz que nós o amamos hoje, porque ele nos amou primeiro. É assim que é esse perdão divino. E é por causa desse perdão que nós, engravidados pelo Espírito do perdão, perdoamos o nosso próximo. E não temos nem como não perdoá-lo. Se eu admito que eu fui perdoado e que todos os meus pecados estão apagados, se eu admito, se eu quero e se eu creio nisso, então isso estabelece um padrão em mim, estabelece um determinado paradigma mental, espiritual, psicológico, comportamental a ser praticado por mim daqui para frente. Se eu aceitei o perdão absoluto e incondicional de Deus e não apresentei contestações ao perdão dele, ao contrário, eu acolhi, agradeci, me quebrantei, isso estabeleceu em mim o mesmo critério como manifestação de perdão agora, de mim para com você, de você para com o outro, seu próximo. Esse perdão que vem dos céus estabelece como condição sine qua non que aquele que recebeu tal perdão sem barganhas e de graça haverá agora de perdoar o seu próximo, sem barganhas, de graça, sem troca, sem qualquer que seja a negociação, está feito e consumado. Esse é o princípio. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu sou perdoado primeiro. Recebo o perdão unilateral de Deus, sem perguntas e sem explicações. Ele me declara justificado, me afirma perdoado, me garante isento de toda culpa. E agora me diz, repita a mesma ação divina, aprenda a se tornar Deus misericordioso como irmão na vida do seu próximo. E o que o vosso Pai Celeste fez por vocês, repitam, transfiram esse mesmo princípio agora para todos os demais seres humanos. De modo que isso começa de Deus para mim, mas isso só continua presente em mim, só continua verdadeiro em mim, só continua na validade em mim, se eu vou me tornando um pequeno Deus de Deus, se eu vou me tornando filho de Deus, conforme Deus, e repetindo o caráter do meu Pai, o amor do meu Pai, a isenção do meu Pai, eu passo a perdoar a todos os demais seres humanos, assim como Deus em Cristo me perdoou. Assim também perdoai vós. Como foi que Deus em Cristo me perdoou? Me perdoou a ponto de não deixar nada e absolutamente nada a ser discutido a posteriori. Está tudo consumado, absolutamente tudo. Eu não tenho mais nenhum problema com Deus, porque todos os meus problemas com Deus, Deus removeu-os de diante de nós e me atribuiu perdão absoluto. Por isso eu posso ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a essa graça na qual eu estou firme.
como Paulo disse escrevendo aos Romanos no capítulo 5. Paz com Deus. E aí, por causa disso, eu desejo ter paz com todos os homens. Se o que entrou em mim como consciência grata foi, de fato, a admissão do perdão gratuito de Deus em Jesus, o que tem que aparecer em mim como resultado disso é um coração semelhante, o mesmo coração que teve disposição para receber perdão, é o mesmo coração que agora, ficando grávido de gratidão pelo perdão divinamente recebido, o transfere ao próximo. O transfere ao marido, o transfere à mulher, o transfere aos pais, o transfere aos filhos, o transfere aos inimigos, o transfere à vida. E é assim que se tem que viver, porque caso eu tenha recebido esse perdão e não o transfira para o próximo, eu anulo a gratuidade do perdão divino a mim dedicado. Eu anulo. Por isso se diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque ele perdoou primeiro, porque ele não quis saber o que pensávamos, porque ele declarou que nós estávamos justificados mediante a fé, porque ele afirmou que, não importando qual fossem as nossas culpas, ele nos fez livres de toda a culpa. Para que, livres de toda a culpa, agora o coração tome consciência disso e se aposse gratamente do que foi feito em nosso favor. E uma vez se apossando gratamente do perdão recebido, pela mesma gratidão quebrantada, transfere esse perdão para toda outra criatura. Aí eu me torno também um mediador entre Deus e os homens, transferindo perdão, transferindo graça, refletindo o amor de Deus, tudo que eu tenho recebido de maneira sublime, incompreensível, não negociável, completamente generosa e gratuita, do mesmo modo, assim como, do mesmo modo como Deus em Cristo me perdoou, assim eu também perdoo qualquer outro ser humano. Isso tem que ser verdade.